E fala, nação rubro-negra, vamos com notícias do Flamengo, porque se encerrou a janela de transferências para chegar jogadores, mas para sair jogadores a janela ainda está aberta, né? E alguns jogadores do Flamengo aí podem estar de saída nos próximos dias aí, tá? Tem muito jogador aí para sair, Michael, tem uns caras aí. E o principal dessa notícia aqui, desse vídeo de hoje, é o Pedro, tá? Que recebeu uma proposta de 100 milhões do Al Rayyan, que foi recusado, mas o Al Rayyan dobrou ali essa proposta e o Pedro deve estar de saída. Todas as informações nesse vídeo, peço a você aí que deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro que interessa. Agora, Fred, eu vou chamar a Ana Flávia Nunes. Ela está acompanhando o julgamento do Bruno Henrique, jogador do Flamengo, acusado de envolvimento com apostas. Ana Flávia. Oi, Escobar, boa tarde para você. O julgamento do Bruno Henrique começou por volta das 10 da manhã aqui na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, no centro do Rio de Janeiro. E o Bruno Henrique participa do julgamento à distância pela internet. A defesa do jogador argumentou prescrição do caso, mas isso foi rejeitado em votação agora há pouco pela maioria do plenário do STJD e agora vai ser votado o mérito de Bruno Henrique, ou seja, se ele agiu com má fé. Bruno Henrique é julgado por supostamente ter forçado um cartão amarelo contra o Santos em novembro de 2023 e beneficiar apostadores como o irmão dele. A denúncia ao STJD surgiu quando apostas feitas pelo irmão do Bruno Henrique, uma prima e amigos chamaram a atenção das empresas de apostas que estranharam o volume apostado no cartão amarelo do jogador. Policiais chegaram a encontrar no celular do irmão do Bruno Henrique mensagens que foram consideradas suspeitas. Então, além desse julgamento na Justiça Desportiva, também deve ocorrer um julgamento na Justiça Comum, já que o Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal este ano. Se for considerado culpado, o jogador pode pegar até 2 anos de suspensão, além de multa de até R$200 mil, Escobar. Bigode, Fernandão, vou botar na tela aqui pra mim o que já houve de punição até hoje, lembrando que são casos diferentes e esses foram condenados. Perfeito. O Bruno Henrique ainda está no processo de julgamento. Teve o Bauerman com 360 dias afastado, né? 360, dá o quê? Dá um ano. E multa de 35 mil. Igor Catatal, banido e multado em 70 mil reais. Nino Paraíba, 2 anos afastado e multa de 100 mil reais. Paulo Miranda, 2 anos afastado e multa de 70 mil. E Aleph Manga, 360 dias afastado e multa de 50 mil. Esses são os casos mais relevantes que a gente teve no futebol brasileiro até agora. E o julgamento do Bruno Henrique está rolando ainda. Obviamente, a gente vai atualizar vocês. Eu discordo, inclusive, dessa punição ao Catatal. Eu acho que se todo mundo foi punido por um período, a não ser que ele tem que ter virado no giraia. A gente não sabe qual a acusação. O planeta, o Brasil, o futebol inteiro, só se foi algo realmente muito grave para ele ser banido do futebol dessa maneira, especialmente se a gente comparar com os demais. Agora, a gente já teve uma situação dessa de punição, de investigação, que no fim das contas inocentou o Paquetá agora, recentemente. Ele ficou um bom período com isso nas costas, inclusive ficou fora da seleção, muito mal no West Ham, não conseguia performar. E muita gente já estava dizendo que ele seria condenado, que ele não conseguiria mais jogar, que seria banido. E a gente viu que a justiça lá da Inglaterra ela não teve provas suficientes para condenar o Paquetá. Então, assim, é um caso delicado, a gente precisa ter muito cuidado e muita calma também na hora de avaliar, porque a gente está falando não só do presente, a gente está falando do futuro de cada um desses atletas. Então, eu acho que vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse julgamento. Acredito que a gente tenha a notícia hoje ainda, porque se for, de fato, o Bruno Henrique for punido, o Flamengo vai ter que ir ao mercado. O Flamengo não vai dar para ficar só com o Pedro como centroavante. E agora o mercado está fechado. Vai ter que achar um que esteja sem clube, né? Entendeu? E, pelo outro lado, se ele também for absolvido, aí é uma grande notícia para o Flamengo, porque podemos dizer que vai ter um reforço caseiro aí para a sequência da temporada. Eu acho que vale muito a pena a gente reiterar aqui, e a gente viu muito isso no maior evento de tecnologia e inovação do planeta, que é o Rio Innovation Week, palestras sobre isso, inclusive com o presidente do STJD, com o presidente da CBF. Quando a gente vê essa situação aqui, o maior lesado é o futebol brasileiro e a casa de aposta. Porque as pessoas confundem. Porque a casa de aposta não. Esses caras burlaram o sistema, prejudicaram o futebol brasileiro e as casas de apostas. Perderam dinheiro. Porque perderam dinheiro. Por exemplo, do Igor Catatal foram 4. Cada um levou 150 mil reais
para manipular o resultado. 600 mil. Goiás e Londrina. E aí foi tudo confirmado, eles assumiram e etc. Então, assim, a casa de aposta foi lesada. Assim como o torcedor e assim como o futebol brasileiro. Porque as pessoas têm... Não, é o CPF que está burlando a lei que merece ser punido e aí cabe ao STJD e não a gente. Eu também acho que quem manipula o resultado tem que ser punido com um braço severo da lei, eu acho. E eu também tô com bigode. Tem que ser um peso, uma medida. Isso. Não pode um porque joga no pequeno ser banido, Perfeito. Outro... Eu acho que é diferente. Agora, tem que se comprovar e de preferência que seja uma coisa bem lícita e clara, né, Fernandão? Concordo com você, Javi. Não gosto, mas concordo. E entender bem como é que funciona a legislação com relação a esse tipo de fato. É bom também a gente falar uma coisa interessante, porque a gente fala muito mal do nosso próprio país, a gente cuida muito pouco de nós. Isso é recorrente em outros lugares do mundo também, né? Tem lugares do mundo, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, que existe um setor só para investigar esse tipo de coisa. Aqui já tem também. Já tem também? Já tem. Até porque são países que funcionam muito. A Inglaterra é um dos precursores de termos de aposta, começou com cavalos e depois foi se expandindo. A gente até viu na série Peaky Blinders, Isso né? que eu ia falar agora. Quem Lá nunca tu assistiu aposta Peaky até em Blinders? corrida de mosca na padaria. Cachorro, de tudo. Então, existe uma legislação determinada para isso, em termos de punições, banimentos, pagamento de multas. E é bom a gente ficar atento, porque a gente... um tem 2 anos, outros tem 1 ano de punição, outro paga 70 de multa, outro não paga. Tem uma direção com relação ao que foi feito, como foi feito e por que está sendo punido. E eu concordo. Se fez, tem que ser punido porque tem que servir de exemplo para os outros. Porque isso é o esporte mais apaixonante, mais apaixonado do nosso país. A gente não pode deixar que as coisas assim aconteçam, ainda mais nesse nível de jogadores. Jogadores que ganham muito dinheiro. Mas no nível mais baixo pode? É óbvio que não. Mas aí tem um outro contexto de vida. Mas nesse nível, eu não concordo em nada que aconteça. Melhor me explicando. Não concordo em nenhum termo. Só que alguns são inexplicáveis. A gente vai esperar. A gente já viu casos ao redor do mundo. O Bigode lembrou bem o do Paquetá, que foi absolvido. Então está liberado, já voltou à seleção brasileira. Propostas de todos os lados para tirá-lo do West Ham. E ele está hoje na seleção brasileira. Do BH vai ser concluído agora, já está investigando há algum tempo também, né? Já tem. Não à toa, como a Gabi falou, já houve até um arquivamento anterior, porque não tinha prova suficiente. E por que voltou? Porque agora tem os prints. Isso, pegaram os prints. É bom a gente lembrar que o próprio Paquetá, como você citou, GV, teve propostas de outros times que recuaram mediante a essa suspeita. Uma delas era do City, né? Do City. Pra gente pensar o quanto isso pode ser lesivo para a carreira do jogador. E Vander Júnior, irmão dele. Isso aí. Aí tá lá, o tio, você tá com doido amarelo? Sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós, hein? Contra o Santos. Daqui quantas semanas? Olha aí no Google. Ainda deu uma largada. Preguiçoso, pô. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém. Boa! Já vou guardar o dinheiro investido com sucesso. Investimento com sucesso. É complicado. Porque aí julgar a intenção é uma coisa complicada. Mas aí, enfim, o STJD tá aí. E todos eles lá são muito bem pagos, né? Para tomar esse tipo de decisão. Com certeza. Não cabe a nós aqui tomar essa decisão. A gente vai falar sobre, mas a decisão tá com quem estudou para isso e quem tem know-how. Bruno Henrique tem o quê? 33? Confirma 33, 34. 34 anos, o máximo de pena. Porque a multa jura ali em torno de 50, 60, 100 mil, isso aí o Flamengo não é problema. Não vai pagar. Agora, 2 anos para quem tem 34, fica até 36, num cenário hipotético, ou ele pode jogar normalmente semana que vem. Lembrando que ele renovou com o Flamengo. E normalmente os contratos têm multa determinada em certos tipos de atitude tomada pelo atleta. Verdade, Fernando. Não sabemos se ele pode ser demitido por justa causa. Não sei se justa causa, mas uma suspensão contratual, porque ele não pode jogar por 2 anos por culpa dele, se o STJD assim entender, acho que é perfeitamente natural. Aí eu acho que só tem que ver o Flamengo, né? Qual vai ser o posicionamento do Flamengo. Não sei se o Flamengo vai largar assim. Ele faz 35 agora, até agora não, né? 30 de dezembro, ele faz 35 anos. Tanto que esse contrato que ele renovou com o Flamengo, muita gente disse que foi o último grande contrato que ele teve na carreira. Por isso, inclusive, que o Palmeiras lá estava de olho, e aí o Flamengo ofereceu uma duração um pouco maior. Muita gente na época que o Bruno Henrique renovou, ficou se questionando, mas pro Bruno Henrique vão liberar mais 3, 4 anos de renovação e pro Everton Ribeiro não. E aí o Everton Ribeiro queria mais 1 ano de renovação, o Flamengo ofereceu 1, ele não aceitou e foi pro Bahia. A gente olha agora para a parte de cima da tabela
e fechou ontem a janela. E acho que é tranquilo dizer que as janelas mais impressionantes foram dos times que mais têm investido aqui. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Quem já estava bem ficou ainda melhor depois dessa janela. É o caso do Flamengo. Hoje eu comecei a pensar nas janelas feitas aqui no Brasil. E, cara, eu acho que é a mais impressionante que a gente já viu de meio de ano. Aí você pergunta, quanto custou a janela do Flamengo? E eu respondo para vocês, ela não custou, ela deu lucro. Porque o Flamengo vendeu os jogadores dessa janela numa soma de 373,3 milhões. Wesley, Gerson, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. E trouxe jogadores no total de 277 milhões. Então o Flamengo teve de lucro na janela, e insisto, eu acho que é a janela mais impressionante que a gente já viu aqui no futebol brasileiro, de meio de ano, supera de 19 do Flamengo, supera do ano passado do Botafogo, com lucro. É loucura, né? Com lucro, a janela do Flamengo. Eu acho que isso que a gente está vendo, esse retrato aqui, muitas vezes eu vejo torcedor falando que para barrar o Flamengo, o Palmeiras, você precisa implementar o fair play financeiro. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando, porque o fair play financeiro vai mexer zero com isso aqui que a gente está vendo. Porque o Flamengo, ele age dentro do seu faturamento, que é de bilhão. O Palmeiras tem um faturamento muito alto, o Bahia faz um trabalho muito responsável, acho que o Cruzeiro tem um potencial para se organizar bem. Então, essa galera não vai ser impactada pelo fair play. Quem vai ser impactado são os irresponsáveis. O Flamengo não tem sido irresponsável e a prova é isso aí. Ele fez negócios fantásticos. Eu acho essa venda do Matheus Gonçalves um negócio de maluco, tá? Vendeu que é muito talentoso, mas você pega um cara que você não é usado, chegou aí pro sub-20 e ganha 50 pau do cara vendendo ele pro Al-Ahly. Isso é fantástico. A venda do Gerson é uma loucura e você traz caras tão bons quanto ou melhores. Eu acho que nunca teve uma janela dessa. Eu também não lembro. A de 19 foi muito boa, né? Acho que o Corinthians já não tendo umas janelinhas pesadas também. Em 2005 ali foi no passado violento. Foi 2005? Que aí vem Tevez, Mascherano. Não, mas foi meio do ano. Foi com o meio do ano. Tá bom. Tá janela no meio da temporada. A janela de verão. Não, isso. Tô falando de você fazer ajuste no meio do ano. Não, aí esquece. Né? Teve o Roger também em 2005, você não tá contando. Não, eu ia chegar nele. O Botafogo deu duas viradas também. Naquela janela de vocês é loucura. O Flamengo no meio do ano de 19, ele trouxe Rafinha, Felipe Luiz, Mari e Gerson. Até então era uma janela pesadíssima. Botafogo ano passado trouxe Almada, Vitinho, Alex Telles, no meio do ano, Igor Jesus. Pesadíssima também. Mas a desse ano, cara, Jorginho, Samuel Lino, Saul e o Emerson Royal, para mim, abaixo. E Carrascal também abaixo, mas assim, 3 titulares que já fazem uma diferença brutal, Jorginho, Saul. Mas tem uma conta aí que vocês não fizeram também, né? Quanto que o Flamengo aumentou sua folha, né? Porque sim, você está falando ali dos 4 que saíram, só de multa. O Gerson, obviamente, que ganhava mais, e os outros 3 com salário baixo, vamos dizer assim. O Wesley deve ter tido alguma renovação que possa ter aumentado um pouquinho. Sem dúvida. Em contrapartida, os 5 que chegaram é tudo salário de Gerson ou até mais. Todo mundo ganhava em euro aí. Tem razão. Então é um custo de folha absurdamente maior do que tinha. Tem razão. Mas o impacto maior não é nem grana, né? Não sei se impacta nesses quase 100 milhões de diferença de transferência, mas... Nessa janela, o Flamengo ainda fechou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, pegando um valor de quase 270 milhões por ano. Vai dar com uma antiga patrocinadora. Ou seja, aquele ditado de quem sabe mexer com grana, não é meu caso, que dinheiro traz dinheiro. Quando você está bem financeiramente organizado, isso te traz mais dinheiro, é o caso que se aplica ao Flamengo e também ao Palmeiras. Porque o Palmeiras trouxe um reforço que para mim está no nível desses cobras do Flamengo, que é o Andrés. Sobre quem não vai... Né? Tem o Pedro, que aparentemente nega a proposta do Al-Rayyan. A proposta é pesada, hein? Como o futebol é dinâmico, né? Essa frase nunca foi dita, estou lembrando agora, mas como o futebol é dinâmico, né? Há 2 meses atrás tinha mensagem vazada de dirigente para jornalista falando de 8 milhões de euros. E dizendo que era... que ele tinha perdido valor de mercado. Não foi essa a expressão? Foi essa a expressão que o dirigente. Aliás, que é misterioso, uma história muito mal contada até hoje pelo Flamengo. Né? Ninguém se posicionou até hoje. Eu sigo aguardando. Se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com o Zé Boto, eu vou perguntar isso a ele. A sensação que a gente tem é que o Zé Boto recebeu alguma ordem superior de ficar quietinho, foi não? Que bom, né? Esse caso maravilhoso, porque assim, ele foi contratado pelo clube e tal, para profissionalizar o departamento de futebol.
Se foi ele, a gente não sabe se foi ele, não tenho certeza, não ouvi da boca dele. Se foi ele que fez isso, é totalmente antiprofissional. É coisa de um dirigente amador. Para mim, inclusive, até suscetível a uma demissão. Um dirigente que faz isso, que comanda um futebol. Eu estou fazendo aqui só uma leitura de cenário, tá, gente? É porque tudo indica que foi, né? A gente não tem a certeza. Tudo indica que foi. Porque, de repente, ele sai de cena. Exatamente. Né? E, inclusive, o Flamengo dá uma guinada nos nomes ali pretendidos, né, no mercado de transferência, depois da não vinda do Mickey Johnston também. E vai muito bem na janela. Vai muito bem na janela. É a melhor janela para mim. Os jogadores que chegaram nessa janela para o Flamengo já viraram titulares do time. Sim. Né? Já estão incorporados. E até aquele que foi menos utilizado tem muito talento para uma posição que era uma carência. Uma posição não, um papel que é carente no elenco do Flamengo há várias temporadas, que é o reserva do Arrascaeta. Hoje o Arrascaeta tem um reserva de alto nível. Tem características próximas a dele. Ainda não foi muito usado, né, o Carrascal, mas... Em breve as pessoas vão perceber isso. Saúl, Samuel Lino, o Jorginho é dessa janela. É dessa janela. Emerson Royal, uma reposição interessante pro Wesley. E o Flamengo, assim, o Pedro, nesse momento, tem seleção brasileira no radar aí, com certeza. Porque o Pedro, quando machuca, quando tem o LCA... Vocês vão lembrar, é numa data FIFA em Curitiba, ele seria titular com o Dorival de um jogo contra o Equador. Ele era o 9 da seleção naquele momento. Aí ele tem a lesão, é uma concorrência muito grande hoje, né? Estamos vendo aí o João Pedro, o Richarlison, que é um cara de confiança que já trabalhou com o Ancelotti. É uma concorrência pesada, mas... jogar no Flamengo, se manter no Flamengo, talvez ser campeão da Libertadores do Brasileirão, mantém alguma chance. E pro Al Rayyan, sepulta qualquer chance. Né? Acho que isso também pesou na avaliação do Pedro. Vamos só lembrar que janelas se fecham, eu andei meio confuso com isso nos últimos dias, mas agora vamos ajustar isso. Janelas se fecham para chegar. Né? Você não pode mais contratar. Todo mundo ainda corre risco de sair. Sim. Se de repente, né, o Al Rayyan dobrar a proposta pelo Pedro, pode ser que o Flamengo decida vender, que ele decida sair e tal. Mas então, o que o GE faz hoje é um balanço das contratações de clubes brasileiros. Andréas, Arthur, Samuel Lino, Vitinho, desses aí, bom, o Andréas acabou de ser anunciado e o Arthur também ainda não estreou, né? Outros já estão. Olha, o Paulinho também é dessa... Ah, não, essas são as 10 maiores compras, não são dessa janela, não. É porque, assim, o ano no Brasil pega a nossa principal janela, né, que é a do começo, e a principal janela da Europa. Costumava ser uma janela muito mais de saída do que de chegada essa, né? Hoje em dia ela está mais equilibrada. Então, juntando tudo, você tem Vitor Roque, Danilo, Samuel Lino, Paulinho, Ramon Sousa, Carrascal, Arthur Cabral, Facundo Torres, Jair e Roleiser, hein? O Santos se colocando aí. É o único clube... Fora Flamengo, Botafogo e Palmeiras. São 4 do Palmeiras, 3 do Botafogo e 2 do Flamengo. Continuam aí dominando a janela. E o Flamengo tem ficado para trás de Palmeiras e Botafogo, né? Investimento, sim. Nas principais contratações e no total também. A gente fez um balanço aí dessa junção de janelas, né? A gente está falando de começo de ano e meio de ano. Olha aí, ó. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. São os 3 primeiros, mas nessa ordem. O Botafogo faz uma janela de início de ano de aproximadamente 500 milhões de reais. Na largada de 2025. E o Botafogo movimenta mais jogadores. Olha, trouxe 20, o Palmeiras trouxe 12, o Flamengo 7. Mesmo Bahia e Fluminense, Santos com 19. O Flamengo foi modesto em número de jogadores, né? O Flamengo tem feito contratações assim... mais certeiras, de peso. Né? Porque eu acho que na comparação com Palmeiras e Botafogo, pra gente falar dos 3 mais ricos do país hoje, já tinha um elenco mais estabelecido, né? Foi mais estável a transição de um ano para outro. O Botafogo tem a situação que é uma SAF muito própria, né? O Textor, ele não trabalha muito com a continuidade dos grandes nomes que ele acaba contratando. Isso ficou nítido no ano passado com as saídas do Luiz Henrique e do Almada, o próprio Igor Jesus nessa temporada também, para citar os 3 principais jogadores do ano passado. E o Palmeiras é um período de transição de elenco, né? Muitas modificações. Se a gente olhar aquilo que foi o elenco do Palmeiras desde o início do Abel, as referências do elenco, você vai olhar hoje, você vai ver ali o Everton, Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Esses 3 jogadores. E o Rafael Veiga hoje perdeu o protagonismo, né? Não é nem titular do time. Não.
Muito bem. Nós temos uma arte também para mostrar da segunda janela, essa janela em que a gente avaliava aqui que o Flamengo foi bem certeiro, né? Contratações de peso para jogadores que já estão incorporados ao time titular. E o Flamengo é o líder em gastos, não em número de jogadores, né? Esses 4 aí são o Jorginho, o Samuel Lino, o Saul e o Emerson Royal. Isso. Não é isso? Não, faltou o Carrascal aí. É porque o Jorginho não tá contando dessa janela. O Jorginho chegou antes do Mundial. Ah, tá certo. Aí teve aquela janela pequena, lembra do Mundial? Certo. Da janela 15 especial. dias, né? Era aquela janela extra. Então aí é Carrascal em vez de Jorginho. Agora tem outro número aí que lista. chama atenção, são os 11 reforços do Fortaleza nessa janela. Verdade. E alguns deles indicados pelo Renato Paiva, que acabou de ser demitido. Que loucura isso, né? É complicado, né? Não, e o Fortaleza aí, ele se desfez de 11 jogadores, ainda tem 5 jogadores que a gente não sabe agora o que vai acontecer. Foram afastados pelo Renato Paiva. Então, era um total... Não, ele se desfez de 9, perdão. Se desfez de 9 e tem 5. Então, era um total de 14 que estavam deixando o elenco ali para a chegada de 11. Vamos lembrar que quando tem o tracinho nos valores gastos, é aquela situação que o Coutinho já explicou aqui, né? Você não precisa pagar pela transferência, mas evidentemente vai ter luva, vai ter gasto, né? E nessa situação estão Vitória e Mirassol, clubes com menos capacidade de Vitória, que investimento. aliás fez uma péssima janela. Você olha as contratações, é inacreditável algumas. E o Mirassol é o time que menos gastou na janela, naquela primeira arte que a gente mostrou da soma das duas janelas. E o Corinthians só está nesse 20º lugar aí por causa do Transferban, não é porque quer. Exatamente. Né? Com certeza não estaria se pudesse contratar. É porque né? não pode. Esse é o Vitinho, né? E o Corinthians correu para investir antes. E os clubes brasileiros gastaram mais em 2025 do que... Tem um salto muito grande de 23 para 24, grande, né? Muito grande, triplica, né? Acho que aí é efeito SAF, não é não? Efeito SAF e efeito adiantamento de cotas de novo contrato de TV. Muito bem lembrado. clube, inclusive tem clube sofrendo com isso hoje. O Internacional é um deles.